Começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Ângelo Assis e hoje vamos falar sobre TypeScript 7. A Microsoft já lançou alguns vídeos aí, algumas notícias falando que promete muito mais desempenho e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Ver se isso realmente é algo promissor ou se é a Microsoft só tentando mais uma vez trazer uma notícia impactante para a comunidade, né? E para participar desse papo comigo, estou aqui com o nosso co-host Luiz Fernando. Bem-vindo, cara. Muito obrigado, boa tarde, Ângelo, boa tarde, pessoal. Para quem não me viu e não ouviu ainda, meu nome é Luiz Fernando e vamos bater esse papo aí. E temos aqui agora nossos convidados. E aí, pessoal, eu sou o Christian, trabalho aqui no DTI tem 5 anos. Esse não é o meu primeiro episódio de Entre Chaves, já participei anteriormente de um de Next.js e voltei aqui agora para falar um pouco do nosso queridinho TypeScript. E Bernardo, bem-vindo, Bernardo. Boa tarde, pessoal, prazer estar aqui, sou o Bernardo, tô indo no DTI tem um tempinho aí, só um aninho, meu primeiro episódio de Entre Chaves, muito animado, sou um ouvinte e é isso aí, vambora. Falando do TypeScript, a Microsoft lançou um vídeo aí, tem até algumas demonstrações aí com o Anders Hejlsberg, que ele mostra que esse TypeScript novo pode ser até 10 vezes mais rápido. E aí, vocês chegaram a ver esse vídeo, vocês ficaram impressionados também? Claro, com certeza, foi uma notícia que a gente estava esperando, uma notícia que a gente estava precisando, né, mas o título é um pouco sensacionalista. Quando a gente começa a ler ali, não é que deixa de ficar mágico, mas quando diz 10 vezes mais rápido, a gente sempre pensa em tempo de execução, a gente pensa que a linguagem vai processar mais rápido. E não é muito bem isso. Não é o TypeScript executando 10 vezes mais rápido. E sim, a gente está falando do compilador, do type checker e as coisas voltadas ao tooling da ferramenta. Então, a gente não vai ganhar, por exemplo, 10 vezes mais velocidade na hora de processar um arquivo com o TypeScript. Mas, na verdade, a gente vai ganhar 10 vezes mais velocidade na hora de indexar um projeto, um monorepo dentro do VS Code, por exemplo. Legal. Isso é um conceito importante de trazer, né? Porque, igual eu falei aqui na introdução, às vezes a Microsoft vai estar trazendo uma notícia sensacionalista. Esse termo nem é o melhor aqui para ser usado nesse momento, mas realmente na posição da Microsoft ou de qualquer empresa portadora da linguagem, que é a empresa que fornece, que mantém, é legal trazer uma notícia desse tipo, né? Esse tipo de notícia que para a internet, que vira assunto e é marketing. No final das contas, a gente que é desenvolvedor, a gente também precisa de um pouco de drama pra gente conversar com as outras pessoas, sabe? Pra quem não viu ainda, né, o vídeo do Anders Hejlsberg, conta pro pessoal o que é esse TypeScript 7, o que mudou, o porquê desse anúncio, 10 vezes mais rápido, de qual ponto nós estamos partindo agora que dá essa ruptura com o que era antes. A grande diferença é na forma que o TypeScript está sendo transpilado ali e buildado, né? Antes o TypeScript utilizava ele por trás o Node mesmo para poder fazer a transpilação pro JavaScript, né? Porque TypeScript por si só é uma linguagem, mas o que o browser entende no final é o JavaScript, né? Então antes de mandar pro browser o JavaScript, né? Falando de front-end, a gente precisa transformar ele em JavaScript. Então essa proposta nova da Microsoft aí traz um transpilador nativo. Muita gente usa aquele TSC, né? Que eu acho que a galera mais utiliza como biblioteca externa para transpilar o TypeScript para o JavaScript antes, né? Então ele traz um nativo em Go, que é uma linguagem super otimizada, né? Para CPU bound, né? Ele utiliza aí uma linguagem muito boa no paralelismo, né? Uma coisa que o JavaScript e linguagens que são interpretadas não é o forte, né? Então, por trás é isso que está acontecendo e é isso que vai trazer pra gente uma melhoria aí significativa nessa parte de transpilação e de build. E o que eu achei bem promissor também, que nem você comentou, né, Christian? Com certeza é uma propaganda sensacionalista, né? Mas, inclusive, se for pegar, assim, projetos bem pequenininhos, né? Projetos ali que buildam rápido e não tem muita coisa, talvez essa mudança seja até, não sei nem se seja sentida, né? Então, depende também do projeto e onde a gente vai colocar isso aí de novo, né? Com certeza. Tanto que teve, sim, um ganho extremamente significativo de performance ali na hora de executar essas tarefas, mas os 10x cravado, isso daí foi adquirido utilizando esse novo compilador do TypeScript dentro da própria codebase do VS Code, que é uma codebase bem grande, então foi realmente ali, se não me falha a memória, de 77 segundos para 7 segundos, então é um valor bem, bem extraordinário. E até uma outra coisa legal de se deixar notável também em cima dessa notícia é de que anteriormente, antes da gente ter essa mudança do compilador para Go, a gente já teve alguns outros players tentando trazer essas linguagens mais CPU-bound para fazer esse trabalho intensivo de compilar o JavaScript. Então, anteriormente, a gente tinha um ES-Build que também é implementado em Go. A gente tinha ali o pessoal do Next.js com a abordagem deles utilizando o SWC, utilizando o Rush. Então, essa parte em si não foi tanto novidade. É super interessante isso agora de estar vindo direto da Microsoft, que aí isso daí garante alguns princípios no quesito de compatibilidade, no quesito de aceitação, porque, poxa, agora são eles que estão
dizendo pra gente usar isso. A gente não vai precisar mais ficar nesse pick and choose. Mas uma das coisas que também vai trazer um ganho significativo, tanto no processo de execução do TSC, né, e quando a gente fala a transpilação e transformar no JavaScript, mas também na parte de checagem do código, que isso daí é uma coisa que anteriormente esses outros players, eles não conseguiram tocar tanto, porque aí já entra em algumas questões do protocolo de comunicação ali da IDE com a linguagem em si, né, o Language Server Protocol, e aí com isso a gente consegue otimizar também essa parte. Então a gente também vai ter essa impressão de que até mesmo o VS Code vai estar mais rápido, porque o linter vai estar mais rápido, vai estar aparecendo ali a parte do código com erro, tudo isso daí a gente vai ganhar. Melhora muito a experiência do desenvolvedor também, né? Melhora bastante a experiência e a produtividade. Isso daí é uma coisa que pra gente que trabalha com desenvolvimento, chega uma hora que a gente aprende muito a valorizar isso. E muitas vezes a gente tem até mesmo dificuldade em entregar o valor disso pro cliente, pra equipe, como que as ferramentas de desenvolvimento importam ali no quesito de produtividade. Porque aquilo dali vai ser a diferença entre entregar uma tarefa com 3 dias de desenvolvimento e nem vou colocar muito mais, 4 dias de desenvolvimento. E aí, com certeza, esse tempo extra vai ser o tempo que você ficou ali esperando compilar, esperando catar os erros que justamente acontecem ali no final do desenvolvimento, que você gasta ali um tempo a mais para fazer. Então, a expectativa é que a gente ganhe eficiência até mesmo nessa parte do desenvolvimento, sabe? Você está falando aí de experiência de desenvolvedor e que talvez as linguagens estejam se preocupando com isso. Eu queria até voltar no ponto aqui que o Luiz lembrou aqui pra gente, que foi o Anders Hellsberg, que fez o anúncio lá, né? E hoje ele é o Lead Architect do TypeScript lá dentro da Microsoft, né? É válido a gente comentar com nossos ouvintes quem é esse cara. Esse cara, antes do TypeScript, ele também estava no grupo de criadores do C#. E ele também estava no grupo dos criadores lá do Pascal. Então, é um cara que, de linguagem de programação, ele entende. Ele até menciona que C# a linguagem do coração dele. Já vi ele brincando disso, que ele fala, não, minha linguagem, tanto que ele fala que quando eles pensaram em fazer essa portabilidade do TypeScript, que ele escolheu o Go, embora a linguagem do coração dele seja o C#, né? E é interessante a gente pegar o Go, porque a gente vê que é uma decisão realmente técnica, porque a Microsoft está escolhendo fazer essa portabilidade numa linguagem que é a linguagem Google, que não é dela. Ela não está pegando uma das linguagens dela para poder fazer isso. Tanto que, assim, você vê que é uma decisão realmente técnica. Se fosse uma decisão estratégica comercial, eles estariam pegando uma das linguagens deles. Mas não, eles escolheram uma linguagem, é a linguagem do Google. Então, o interesse deles realmente é impulsionar ainda mais o TypeScript, que já está tendo um crescimento muito grande nos últimos anos, né? E até eu só queria ver vocês comentando, uma coisa que eu achei interessante, que o Christian até comentou aqui, a Microsoft quer garantir a continuidade do que já tem. E o Ender cita no vídeo dele que eles estão fazendo a portabilidade, certo? Que eles, assim, eles não estão reescrevendo tudo, não tá reescrevendo tudo zero. Eles estão traduzindo literalmente o que é pro Go. Arquivo por arquivo, função por função. Linha a linha ali para manter. Então, assim, os nossos ouvintes aqui que já têm coisas desenvolvidas, já tem uma aplicação Node aqui desenvolvida em TypeScript 5.8. Vocês acham, assim, dá para ter uma expectativa de que eu consigo utilizar o TypeScript 7 simplesmente mudando o compilador sem mudar quase nada? Assim, se você for pular do 5 pro 7, com certeza você vai ter algumas alterações ali que são esperadas dentro da linguagem. Mas a ideia é de que o uso do novo compilador que está vindo com o TypeScript 7 não tenha nenhuma breaking change com seus projetos atuais, que também tem a versão do TypeScript, sabe? Então, contanto que você atualiza ali para o TypeScript 7, a ideia é justamente ser quase que um plug and play. Você realmente não precisar entrar por baixo dos panos ali das configurações do compilador, do VS Code, do seu projeto, seja o que for. É realmente ser uma coisa bem just in time. É normal, né, quando você tem uma mudança, tô hoje no .NET 8, eu vou passar pro .NET 9, essa classe aqui agora tornou obsoleta, essa classe aqui agora você não vai usar mais, agora você vai usar essa aqui. Tem umas alterações de mudança de versão, mas são mudanças mínimas, né? Não é aquela coisa tipo assim, nossa, eu vou mudar do 6 pro 7, do .NET, do C# 8 eu tô indo pro 9, .NET 9, nossa, eu vou gastar aqui 2 meses mudando meu projeto para poder atualizar. A expectativa é de que seja uma mudança, assim, suave e que teoricamente já tem um ganho num curto prazo, assim, de cara você vai perceber um ganho, certo? Sim, com certeza. Assim, claro que vai ter casos ali de projetos que usam bibliotecas mais legadas, que a gente vai ter que dar sempre uma olhada ali para atualizar isso, né? Mas, de qualquer jeito, o Anders, ele já deixou claro também que vai ter um suporte aí também pro TypeScript 6 em paralelo, né? Então, além deles estarem garantindo que o TypeScript 7 vai lançar, né? E vai ter uma versão estável, o TypeScript 6 vai continuar aí com o antigo compilador, então vai ser fácil essa transição. E a expectativa é essa mesmo, que seja, né? Que nem o Christian falou, plug and play ali. Inclusive, pode ser até interessante
interessante. Eu imagino que na hora que a pessoa colocar o TypeScript 7 ali e rodar o link ali pro compilador no VS Code, por exemplo, deve até aparecer uns warnings novos de tipagem ali, né? Porque ele promete ali esse type check mais interessante. Então vai ser até bom para dar talvez uma organizada melhor no projeto ali, de primeiro momento e tal. Eu, pelo menos, acho isso muito, muito bacana, né? Muito bem visto. Até uma outra coisa bem interessante também, que também faz parte dessa justificativa de por que essa escolha é tão técnica, é que eles escolheram o Go justamente por conta das características da linguagem, né? Acredito que a gente pode entrar nisso daí mais futuramente, mas é também a questão de que hoje as pessoas que dão suporte no TypeScript são pessoas que sabem TypeScript. Até uma informação que eu esqueci de comentar no início é que agora o futuro é a ideia de que o TypeScript use o Go para fazer a transpilação, o type check e tudo isso daí. Hoje chega até a ser cômico, que é o TypeScript usa o TypeScript para se compilar. Assim, no final o JavaScript, né? Mas a gente fala assim só porque é engraçado mesmo. Quase não faz sentido. Mas a escolha técnica em cima do Go é justamente porque as pessoas que hoje dão suporte pro TypeScript são pessoas que sabem JavaScript e TypeScript. E a escolha do Go foi justamente para conseguir manter essas duas versões vivas, mantendo até que o TypeScript 7 e toda a parte ali do Go esteja completamente madura. Então, eles escolheram isso por conta da familiaridade ali entre as duas linguagens, para também facilitar a comunidade que só sabe TypeScript também conseguir desempenhar ali dentro desse novo repositório do TypeScript Go. E aí, vamos colocar na linha do tempo aqui, né? Nós estamos gravando esse episódio aqui em junho de 2025, né? Esse projeto do TypeScript ser reescrito todo começou em agosto de 2024, né? O Anders falou isso em uma das entrevistas que ele deu também, começou lá em agosto. Existe uma previsão aí de, em meados de 2025 agora, ainda não temos a data exata, talvez até no momento de lançamento desse episódio, quem sabe já tenha sido lançado. Vai ter um preview dessa nova versão do TypeScript em Go e temos a expectativa da versão final em meados do ano que vem, né? Meados de 2026. Um ponto interessante aqui, mesmo não tendo a versão final, tudo isso que a gente está falando aqui da reescrita, já existe um repositório no GitHub, né? Podemos até deixar o link aí na descrição do episódio aí para facilitar um pouco a vida dos nossos ouvintes aí, né? Mas já existe um link lá no GitHub e nesse link eles falam lá o que já está pronto, o que não está, quais são as expectativas e tal. Então é legal para a gente ir acompanhando também, né? O que está acontecendo, né? E nesse meio tempo ainda vai ter lançamento do TypeScript 6, que ainda vai ser baseado em JavaScript, e depois, sim, o 7 que vai ser baseado em Go, né? E uma coisa que eu queria ver também de ouvir de vocês, né, que tem essa familiaridade maior, agora são coisas que realmente vão ser alteradas, porque não em termos direto ali, como a gente já comentou, vai ser coisa muito portável, mas já soltaram umas dicas de coisas que estão sendo incrementadas, que hoje o TypeScript não consegue fazer, e com essa nova versão vai conseguir. Questão da gestão melhor de memória, questão de utilização de um garbage collector, que hoje não tem, questão do paralelismo. Então eu queria ver assim, vocês conseguem citar pra gente algum desses pontos já são esperados de melhoria aí na linguagem, efetivamente no desenvolvimento, assim, não a que a gente citou muito aqui foi voltada pro tooling, né, pra velocidade de compilação e tal, mas o que já tá meio que previsto de adicionar ao TypeScript? O que eu gosto de pensar é que a gente acaba comparando, no final das contas, ali, um compilador em JavaScript com um compilador em Go, né? E Go é uma das linguagens, assim, que mais se destacam aí na parte de performance de CPU, né? Tem com garbage collector, ajudando ali você a fazer a gestão da memória, ajudando a fazer um processamento rápido mesmo na máquina, né? Então, acredito que tudo que o JavaScript está do outro lado da ponte, né? O JavaScript é uma excelente linguagem ali para lidar com I/O bound, né? Com eventos assíncronos, né? Mas ele nunca foi o forte dele, o CPU bound. Então, comparando as linguagens assim diretamente, a gente consegue pensar que o que tem de bom do Go ali, o JavaScript não tem atendido, pode chegar pra gente agora com esse compilador, sabe? Eu acho que essa pergunta ela é um pouco complicada de responder, porque no final das contas o JavaScript ele ainda vai ser JavaScript, sabe? Então, mesmo com a atualização do TypeScript, ele ainda é o superset. Existe ali um roadmap para, por exemplo, o Node.js rodar nativamente o TypeScript, por aí vai, mas a gente ainda depende da engine do Node, a gente ainda depende da engine desses outros runtimes. Então, é um pouco complicado responder essa pergunta com assertividade, porque no final das contas esse tipo de coisa, no quesito performance de execução do TypeScript, não depende só dele, não depende só das novas versões que ele vai estar sendo liberado. Depende bastante ali do que vai estar chegando com essas outras ferramentas que acompanham a utilização da linguagem. Então, a gente vai precisar, por exemplo, a gente sabe que faz parte do roadmap do Node fazer a implementação de um TypeScript nativo. A gente também tem ali alguns outros runtimes que também já fazem isso, como o BAM, o Deno. Então, a gente pode ter uma expectativa de ganho em cima disso se essas outras ferramentas, esses outros runtimes, abraçar também isso daí que a Microsoft está fazendo
desenvolvendo, porque agora eles já tá bem facilitado ali a faca e o bolo. Será que eles não conseguem fazer uma integração ali daquela parte da compilação para trazer aquilo dali interno para essas ferramentas de runtime, para, por exemplo, a gente não tem mais um processo de buildar o TypeScript para então executar o script dentro do Node? Será que no futuro a gente vai conseguir rodar um comando e fazer e executar os dois ao mesmo tempo ali em um processo verdadeiramente único e não um encadeamento de processos, sabe? É legal que vocês estão comentando aí, no meio dos comentários aí, vocês falaram um pouco sobre paralelismo e tal. Tô me lembrando aqui que quando a gente falou lá que vai ter um desempenho 10 vezes melhor também, um dos pontos que o Anders mencionou é que o desempenho está 10 vezes melhor não só por causa de uma linguagem nativa, mas sim porque eles estão sabendo usar bem a concorrência agora, na hora de compilar. Só deixando claro, agora nós estamos falando de compilação de novo, não execução. Mas na hora da compilação ali, eles estão sabendo usar bem a concorrência, o que não acontecia no JavaScript, quando o TypeScript era puramente JavaScript. E aí ele até fez, durante o vídeo, ele fez a demonstração lá que ele colocou o TypeScript em Go para ser executado numa single thread. Ainda assim foi mais rápido, mas não chegou a ser 10 vezes mais rápido. Mas ainda assim foi mais rápido. Então, quando a gente fala aí de linguagens que são interpretadas, compiladas, entender quando usar cada uma, entender o benefício que cada uma tem, entender que, às vezes, usar bem o recurso que a linguagem te oferece vai fazer total diferença, pode trazer um desempenho 10 vezes melhor na operação que você está fazendo, né? É um ponto interessante também. Total. E é até interessante trazer isso, que a gente pode entrar na abordagem que eles estão utilizando e por que eles estão utilizando o termo port em vez de reescrever, em vez de tudo isso. É bem isso que você tinha comentado mesmo, mas parte da utilização do Go é justamente ali da similaridade de cada linguagem, mas o Go e o TypeScript, cada um também tem as suas singularidades, as suas diferenças. E é nesses momentos que realmente vai precisar ali colocar um pouco mais de mão na massa, que não vai ter como fazer o processo tão automatizado, tão scriptado. E uma dessas partes é justamente isso, quando a gente está trabalhando com essa questão de paralelismo dentro do Go. Já entrando dentro da linguagem em si, no Go, o conceito de programação assíncrona ela é um pouco mais diferente. Por exemplo, se no JavaScript a gente lida com async await, promises e event loop e tudo isso daí, dentro do Go, a gente trabalha com Go rotinas, que é para quem é do Kotlin é cortinas, ou então para quem não é de nenhum dos dois, seria meio que uma implementação de virtual threads. Dá para fazer esses comparativos, mas ainda assim é uma coisa mais, dá para aprofundar um pouco mais, mas eu acho que não tem necessidade. Mas justamente o que justificou também a escolha do Go foi a utilização dessas corotinas, que são formas muito eficientes de trabalhar com paralelismo, porque com isso você consegue fazer um processamento de I/O, de CPU bound, que o JavaScript nunca seria capaz. E aí até mesmo, por que não as outras linguagens? Tem várias outras linguagens que também são extremamente boas no CPU bound, mas é justamente porque o Go, ele é bom no CPU bound, ele tem um garbage collector, então você não precisa ali fazer essas coisas direto do início, você já pode trabalhar com o que a ferramenta já te entrega. Então isso daí, por exemplo, já mata ali a questão de por que não Rush? Porque eles prototiparam ali a utilização de outras linguagens e eles estavam falando que quando eles estavam dando a chance ali com Rush, eles quase tiveram que implementar o garbage collector deles. Então era uma coisa parecida com isso. Então uma das vantagens do Go foi justamente isso. Como que a linguagem trabalha tão bem com paralelismo e com a sincronicidade. E aí você falou aí de paralelismo, sincronicidade, e tem mais um aspecto que aí vocês podem comentar aí melhor, que foi mencionado pelo Anders também, que é o gerenciamento de memória, né? Como que o Go, ele gerencia a memória bem melhor do que o JavaScript, e isso promete que as aplicações tenham um desempenho melhor com relação à memória também. Eu nunca tive, mas segundo os usuários, aí é bem comum ter um out of memory, alguma coisa desse tipo usando o TypeScript hoje. Com certeza. Assim, voltando também ali para a utilização do VS Code. Com certeza ali, você desenvolvendo o VS Code, você já caiu num Stack Overflow ali na hora de rodar os testes unitários, porque é muito fácil você fazer bagunça ali com os arquivos, quando você faz ali uma importação cíclica ali de algumas dependências e por aí vai. Não tô falando que o Go vai resolver o problema entre a cadeira e o computador, no caso a gente, né? Mas a ideia é que ele consiga lidar melhor também dentro ali do processo de compilação, dentro do processo do type checker, que ele consiga executar melhor para evitar esse tipo de problema. Porque assim, igual eu tinha comentado, tá utilizando aí no JavaScript. O JavaScript, ele não é bom
bom para esse tipo de coisa. Então, o mesmo possível problema que a gente tem no nosso Google Chrome utilizando tanto aquela memória, a gente vai ter esse mesmo problema no nosso VS Code, porque o VS Code também vai estar rodando ali o mesmo Chromium. E até uma questão interessante, o VS Code, ele também é escrito em TypeScript. O VS Code ele é escrito utilizando o Electron, que foi uma framework que nasceu bem ali nos primórdios também do Node, bem nos primeiros anos ali, e ele veio resolvendo muito problema de compatibilidade entre sistemas, que tinha uma época que o pessoal que é mais velho vai lembrar, que tinha uma época onde Linux não tinha programa. E aí veio essa framework, que é o Electron, que ele também roda ali em cima do V8, roda ali em cima do Node, e ele veio prometendo resolver todo o problema que todo framework cross-plataforma vem, que é resolver essa questão de multiplataforma. E nesse primórdio, o TypeScript, ele era built-in dentro do VS Code. Ele não utilizava essa parte que eu tinha comentado do Language Server Protocol. E então, uma das coisas que a gente também pode ganhar com o Go é que o Go, nessa versão do TypeScript 7, ele também vai estar utilizando esse mesmo protocolo. E até falando um pouco mais sobre esse protocolo, é de que quando o VS Code veio, ele realmente veio na ideia de ser um editor que funcionasse ali para várias linguagens, que funcionasse ali tanto para o JavaScript, para o TypeScript, para o Python, para tudo isso daí. Mas não tem como colocar todas essas outras linguagens built-in dentro do VS Code ali para também funcionar. Então, por exemplo, a gente tem exemplos disso daí dentro do próprio Visual Studio. Visual Studio, a gente usa ele para C Sharp, porque ele também é feito de C Sharp. Então, você consegue ali manter as duas coisas juntas. Agora, não era muito interessante fazer isso dentro do VS Code, porque a comunidade começou a usar o VS Code para todas as outras linguagens. Então, a Microsoft, lá nos primórdios também, veio com esse protocolo, que eu acho que é patenteado deles, que é o Language Server Protocol, que é justamente para criar uma interface, onde a gente vai ter ali um servidor mesmo, que vai estar emitindo sinais ali da sua linguagem. Então, vai ser esse servidor que vai ler o seu repositório, que vai ler o seu projeto, que vai pegar ali os type checkers, que vai pegar ali quantos arquivos você tem, o que está dando erro, e vai enviar essas informações para o VS Code. Então, com isso daí, da utilização do Go, a gente tem uma oportunidade gigante de conseguir deixar essa parte tão eficiente que você realmente vai ter essa impressão de que, nossa, meu projeto está mais rápido. Não é o projeto que está... Assim, na verdade, ele está mais rápido mesmo por conta disso. Mas vai dar essa impressão de que tudo está muito mágico. Mas não é porque tudo está muito mágico, é que a gente realmente está saindo do JavaScript tipo Go. O pulo que a gente vai dar é muito alto. Agora, uma coisa que me dá curiosidade aqui é o seguinte. A gente está comentando aqui, igual no vídeo do Enders, ele mostra várias vezes, ele compila o próprio VS Code, e aí você vê lá, assim, são dezenas de milhares de arquivos. É da casa de milhões de linhas de código. Então, você vê, quando ele ia simplesmente compilar, né, o projeto, 77 segundos. Beleza. Mas e para quem não trabalha com projetos que estão na casa de milhões de linhas, de dezenas de milhares de arquivos, você acha que vai perceber alguma diferença? Porque, assim, nós estamos falando assim, o TypeScript, o foco maior dele é na experiência do desenvolvedor, né? Então, a gente tem comentado isso no LSP, que é a velocidade que você vai dar um ponto ali, já vai aparecer o autocomplete rapidinho para você, aí você vai compilar rápido, rodar teste unitário rápido, tudo muito rápido. Mas se você não tá num projeto desse de grande porte, isso vai realmente fazer tanta diferença assim? Vai fazer diferença a partir do momento que, por mais que você possa não estar num projeto de grande porte, o seu Node Modules ele é muito grande. Então, fazer o trabalho de indexação do seu Node Modules já é uma coisa bem intensiva para o seu computador. E muitas vezes, o seu computador ele pode não ter o processador mais potente de todos. Então, juntando esses dois casos, a gente vai conseguir, até mesmo projetos menores vão conseguir sentir essa diferença. Então, com certeza, quanto maior o projeto, maior a diferença vai ter essa curva. Eu não consigo prever o quanto exponencial ela vai ser, mas eu acredito sim que com essa mudança vai ser bem perspectivo para toda a comunidade no geral. E mais uma pergunta se você, Bernardo, também. Vocês acham que esse TypeScript vai mudar a maneira que as pessoas desenvolvem TypeScript? Ou você acha que não vai mudar? Você citou ali, não vai resolver o problema entre a cadeira e o monitor, né? Mas assim, eu tô perguntando isso porque no vídeo do Enders também uma coisa que me chamou a atenção, que não sei se vocês reparam, vocês lembram, no final do vídeo, ele abre um outro projeto, compila um outro projeto e tem um ganho menor. O primeiro compilação que ele fez caiu de 77 para 7 segundos. Aí ele fala, 10 vezes mais rápido. Depois ele abre um outro projeto e não cai tanto. Aí ele falou, esse projeto específico tem alguns arquivos muito grandes. E o que ele fala, o outro não, o outro é muito arquivo pequeno. Então dá pra você paralelizar e fazer tudo paralelo, vai rápido. Esse aqui, como tem alguns arquivos muito grandes, eu não consigo paralelizar o arquivo. Eu consigo paralelizar vários arquivos ao mesmo tempo, mas um arquivo eu não consigo paralelizar. Se ele é muito grande, então o ganho é menor. Vocês acham que esse tipo de coisa vai acabar mudando
mudando? Ou você acha que não, assim, no frigir dos ovos já não é uma coisa muito comum mesmo, não vai mudar muito? Eu acho que, até falando um pouco dessa questão de IO bound contra CPU bound, né? O mundo do TypeScript, do JavaScript, acaba que, pro desenvolvedor, assim, acaba sendo até um pouco distante essa parte toda de gerenciamento de memória, de performance na CPU, né? A gente escolhe fazer soluções em JavaScript e TypeScript, né? Quando a gente tá pensando em aplicações event-driven, né? Aplicações que vão lidar com muitos requests, em que o gap ali daquela aplicação que está sendo resolvida com JavaScript ou então com Python, né? Seria o I/O, né? Muitos inputs e outputs. Mas aí trazendo um pouco pro compilador TypeScript um universo diferente, né? Que é do outro lado da ponte, né? Com o Go, que tem o paralelismo, que tem o gerenciamento mais eficiente de memória. Eu acho que vai até trazer para esses desenvolvedores uma outra visão de o que a gente pode estar fazendo diferente aqui para poder otimizar as máquinas, né? Além de já tô ali preocupado com as requests, mas como é que eu posso fazer com que esse código fique mais eficiente nas máquinas que tá rodando esse código, né? E com certeza, eu acho que esse exemplo que você trouxe é excelente, né? Vamos tentar dividir ali melhores arquivos, talvez aproveitar mais o paralelismo que o Go nos dá, né? Uma coisa que a gente não preocupava antes, ou que nossa cabeça estava em outro local, né? Então eu acho que é excelente, é uma oportunidade muito, muito bacana para pessoas que estão no dia a dia ali do TypeScript começarem a olhar de uma forma diferente pro código, né? Começarem a pensar em novas maneiras de deixar mais eficiente, né? Novas maneiras de otimizar. Então, com certeza. E eu tô ansioso para isso. Eu queria ir além nessa pergunta agora. Você tá falando de novas, às vezes pensar um pouco melhor de como usar o código e tal. E aí o Christian até comentou aí que o VS Code foi feito em TypeScript. Será que com essa versão de TypeScript agora mais eficiente, utilizando bem da concorrência, será que a gente vai ver o TypeScript sendo usado em lugares nunca antes utilizados? Sei lá, viajando aqui pensando em LLMs, na área de dados, talvez, não sei, sabe? Porque o TypeScript ele herdou um pouco do que onde o JavaScript era usado, que é muito página web, coisas desse tipo, UI, né? Então o TypeScript meio que herdou um pouco disso, começou sendo usado muito ali também. Agora o TypeScript já é usado, por exemplo, para o VS Code. Será que o TypeScript vai começar a ser usado em contexto que a gente não imagina? Com essa onda de IA, LLM, o que será que dá para imaginar, assim, sabe, de uso do TypeScript daqui a um tempo? Essa pergunta é bem legal, até mesmo ali dentro nessa utilização de LLM, mas sempre quando a gente cai nesse quesito de tipo, aonde que o TypeScript vai ser utilizado, acho que a pergunta certa é aonde cada runtime vai ser utilizado, porque no final das contas a gente ainda tá atrelado a eles, a gente ainda tá atrelado ao Node, a gente ainda tá atrelado, tá nascendo vários outros runtimes aí todo dia, tem vários promissores, como por exemplo o Ban, que por baixo dos panos ele faz todo o bind dele com a linguagem Zig, e aí isso daí, nesse caso aí eu tenho bastante expectativa dessa abordagem vir para chegar em outras plataformas, porque realmente promete bastante, mas ainda assim tudo é bastante experimental, e parte da não utilização do TypeScript para essas outras plataformas, além de fato ali ter todos esses trade-offs, ter outras linguagens recomendadas, é justamente muitas vezes a pessoa não gostar do TypeScript. Existe essa onda de brincadeira, de zoeira ali em cima do TypeScript, e assim, é uma zoeira que muitas vezes faz sentido, mas muitas vezes é uma zoeira fundada no TypeScript de 10 anos atrás, que não é o mesmo de hoje. Hoje a gente já tá lidando com várias outras coisas que antes o TypeScript nem pensava em fazer. Vou ter que comentar aqui que Java sofre esse mesmo problema, né? Eu sou javeiro e tô acostumado. Comecei a trabalhar com Java 6, a galera xingava que era verboso, que era lento e tal. Quando você vai trabalhar uma pessoa que parou no tempo lá, né? De repente pega o Java 21, às vezes nem acredita que é a mesma linguagem, né? Acho que isso acontece pra tudo, igual você tá falando TypeScript aí, né? A gente tem um parênteses aqui, que é uma coisa que eu sempre brinquei muito. Parênteses, eu sempre brinquei muito nos projetos, nos primórdios, que eu sou alérgico a JavaScript. E eu falo assim, gente, as pessoas não acreditam, se eu fosse mexer com JavaScript, eu empolava todo. Eu falei assim, faz mal. E assim, porque pra mim, eu sempre odiei trabalhar com JavaScript. Quando o TypeScript surgiu e ele foi se popularizando, foi uma época que eu comecei a me interessar por um pouco mais e aprender algumas coisas mais de front, um React, não sei o quê, que eu fui ver, assim, quando eu fui pegar um TypeScript já um pouco mais evoluído a primeira vez, eu falei assim, gente, finalmente tornaram o negócio trabalhável. Eu consigo realmente ter uma checagem de tipos, uma tipagem, uma questão assim, eu consigo saber com o que eu tô mexendo sem ficar perdido no meio do meu código, aquele emaranhado de código aqui. Então, assim, o TypeScript já foi um ganho muito grande. Você consegue dizer de onde que vem esse sentimento? Por que você sentia esse sentimento do JavaScript bagunçado, do projeto não fazer sentido? Você acha que era só a falta do type check, da falta ali dos tipos? Ou... É a questão da própria estruturação, né, de objetos, assim, o que nós já fizemos aqui no Entre Chaves, tanto o Clean Code como a arquitetura limpa. E eu lembro que quando a gente fez o Clean Code, quando eu comentei, falei com o pessoal, assim, que não existe código limpo no mundo que conserte uma arquitetura mal feita. Então não adianta você, meu código tá lindo, agora eu tô dividindo os arquivos todos bonitinhos, todos certinho, os arquivos curtos, sei o quê, mas assim, do ponto de vista arquitetural, tá uma bagunça. Você não tem objeto definido, você não tem domínio, você não tem nada definido. Então, aí que entra essa questão. O TypeScript tornou
tornou possível essa organização de um domínio de objetos, de classes, de coisa, que aí a coisa funciona. Se o TypeScript não tivesse feito isso lá atrás, a gente não tava nem tendo essa conversa aqui hoje. Total. É exatamente esse o ponto que eu queria chegar. Eu acho que bastante das pessoas que desenvolveram essa quase repulsa ao JavaScript ali de anteriormente é justamente pela falta de padronização que a linguagem tinha. A linguagem, ela era muito carente de um padrão de projeto, era muito carente de uma recomendação oficial. E eu acho que essa foi uma das melhores coisas que o TypeScript resolveu, e também a vinda de todas essas abordagens, porque até mesmo o que o Bernardo tinha comentado antes, o JavaScript que nasceu no front e tal, então muitas vezes ali, principalmente o desenvolvedor mais juninho, ele cai de paraquedas no TypeScript antes mesmo de saber de programar. Então ele vai fazer o projeto, vai fazer tudo bagunçado, ele não vai separar as layers da aplicação e vai ficar tudo uma zona. E muitas vezes a pessoa, ela vai desenvolvendo sua carreira dentro de JavaScript, provavelmente ela vai aprender muito JavaScript, só que ela não vai aprender tanto sobre padrões de projeto. E esse na minha opinião, é um dos maiores problemas até hoje. Tanto que eu aqui dentro da DTI, quando entro no papel de mentor, e na maioria das vezes eu assumo mentorado de JavaScript, é justamente isso que eu faço. Vamos voltar lá no Ground Zero e vamos aprender sobre padrão de projeto. Vamos aprender só sobre como a gente vai estruturar isso daqui e vamos deixar o JavaScript bonito. E aí vai ficar bonito no final. Um bom desafio, hein? Eu mesmo tive experiência traumática. Hoje, assim, a stack que eu mais curto aí, que eu mais uso é React no dia a dia. Mas a primeira vez que eu fui mexer com React, eu entrei num projeto que tava tudo na mesma... Codebase inteira tava no mesmo arquivo, praticamente. Era um projeto de aquele one page, single page application, só que isso no código. E aí eu traumatizei. Falei, cara, isso aqui é uma bagunça, não funciona, preciso de uma coisa que tem mais padrão, né? Eu via na faculdade ali, fiz um pouco de C, C++ ali, que é outra coisa que você pode ficar traumatizado, né? Mas pelo menos tinha uma organização ali de mínima de arquitetura, e eu pensava que era culpa da linguagem. Depois eu fui entender que, na verdade, era problema de arquitetura de projeto, né? Que você consegue projetos de React que te dão uma liberdade gigante, com uma organização maravilhosa, né? Tudo bonitinho, módulos, tudo mais, componentes utilizáveis, né? Então, com certeza, né? Gente, eu até dei uma colinha aqui agora, para quem quiser saber mais sobre padrões de projeto, né? Os design patterns, sobre clean code, sobre arquitetura limpa, aqui, entre as chaves, episódios 155, 169, 174 e 179. Corre lá, ouve os 4, depois vocês contam pra gente o que vocês acharam. Manda todos esses episódios pro seu desenvolvedor juninho, que é muito bom em JavaScript. E aí, com isso, assim, a gente sabe que JavaScript trouxe traumas que o TypeScript curou. O TypeScript hoje tá trazendo muita novidade, um desempenho muito melhor. A gente já falou que de desempenho, paralelismo, considerando tudo isso, que todas essas melhorias do TypeScript 7. Tem alguma melhoria de sintaxe que vale a pena a gente destacar? Alguma funcionalidade nova que vai ser possível, que a gente já sabe que vai sair aí nessa nova versão? Que eu saiba, assim, talvez eu não tenha a melhor resposta, mas que eu saiba, ele vai melhorar. Como a gente vai ter um avanço no type check, eu acho que as sugestões ali de tipagem que o seu codebase vai fazer vão ser melhores, né? Então, não é bem sintaxe, né? Mas um type check talvez um pouco mais rigoroso, que eu acho que vai trazer melhores padrões de projeto aí, com certeza, melhores códigos. Aí você fala de inferência de tipo, por exemplo, desse tipo de coisa que você tá falando. Isso, ou até umas gambiarras que a gente faz hoje ali pra poder falar que tal objeto é de um tipo, só que é de outro, né? Ele vai ser um pouco mais restrito com relação a isso, né? Eu acho que uma outra coisa que é bastante interessante da gente comentar também, já tinham comentado anteriormente de, por que o cara que é quase que o pai do C# não quis utilizar o C# ali para fazer esse trabalho por baixo dos panos? Por que escolheu o Go? Fora todos os outros motivos que a gente já deu, um outro motivo que a gente não pode deixar de pincelar, de pelo menos deixar um pouco notável ali, é a questão de compatibilidade entre sistemas. Hoje, a gente sabe ali que o C# ele já consegue rodar ali em distribuição no Linux e tal, então isso acontece. Beleza. Mas ainda assim, deu a entender de que nem eles ainda estão muito 100% satisfeitos, tanto que a gente ainda está recebendo algumas atualizações quanto a isso, não é? E por isso que eles escolheram o Go, porque o Go, ele já tem uma habilidade built-in de compilar para cada plataforma. Então, a gente não vai fugir do atual cenário do TypeScript funcionando tanto no macOS, em distribuições Linux e no Windows. Com a utilização do Go, a gente ainda vai garantir o funcionamento cross-plataforma ali. Assim, cross-plataformas, no final das contas, o Go, ele é uma compilação ahead of time, então ele vai compilar ali para cada um, você vai ter que baixar ali os binários de cada plataforma ainda, mas com isso eles conseguem ainda manter uma distribuição efetiva para cada plataforma. E aí isso daí também justifica ali o porquê que a escolha do Go foi tão certeira, por que o Go acertou em tantos tópicos a ponto deles... Deu um match tão bom ali, né? Deu um match tão bom, exato. O C#, hoje em dia você já consegue, né, rodar C#, até no Mac, inclusive, no Linux, no Mac e tal, mas
com algumas limitações, né? Não adianta. Você tem o .NET Core, você tem aquele núcleo central do .NET, ele funciona, beleza, mas é limitado, é realmente o escopo mais restrito. Eu acho, assim, que para você conseguir ter uma coisa que seja 100% compatível, garantido, e não só no curto prazo, porque vocês estão fazendo uma reescrita dessa agora, estão portando isso agora, eles estão querendo portar uma coisa agora para daqui a 2, 3 anos ter que jogar fora. Então, eles têm que tomar uma decisão seguinte, pensando no longo prazo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, qual a maior probabilidade disso aqui estar realmente 100% cross-plataforma completo? Qual a probabilidade do C# daqui a 10 anos continuar 100% cross-plataforma em tudo, ou do Go estar 100% cross-plataforma em tudo? Então, assim, pode ser que os dois estejam? Pode. Mas se eu for apostar todas as minhas fichas no longo prazo, eu vou no Go. E uma coisa que o pessoal não lembra, justamente por conta da... Eu não falo que o Go não é popular, mas com certeza o uso dele é muito mais nichado do que as outras linguagens mainstream que a gente tem. Mas uma coisa que é muito legal de se levar em consideração é a idade do Go. O Go, ele é tão velho quanto qualquer outra linguagem. O Go, ele já tem muito tempo de mercado. Dá pra se acreditar que o Go, ele é sim mais maduro nesse quesito cross-plataforma do que o C#. Então, acho que a escolha foi, igual comentou, um match certeiro. O Go, só para trazer informação, enquanto você falava, deu tempo de pesquisar aqui, ele começou a nascer em 2007 e foi lançado oficialmente para a comunidade em 2009. Poxa, olha aí. Vamos esperar o lançamento e aí, quem sabe, a gente volta aqui com um novo episódio falando aí se realmente o TypeScript 7 entregou tudo que ele promete, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Nos vemos na próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu!